Bem-vindos aos vídeos sobre risco e resiliência. Eu sou o José Jorge. Este vídeo apresenta 10 histórias de risco e resiliência. Vamos então começar. O primeiro caso mostra o papel do risco e da resiliência na definição da estratégia da organização. No início de 2018, a Fundação Carlos Gulbenkian anunciou a venda da Partex. A Partex geria os negócios de gás e petróleo da Fundação e foi criada por Carlos Gulbenkian em 1938, fazendo parte da herança que Carlos Gulbenkian deixou à Fundação para financiar as suas atividades. Com esta venda, a Fundação Carlos Gulbenkian abdicou de parte fundamental da sua história e identidade. O Conselho de Administração justificou essa venda em nome dos princípios de sustentabilidade e de uma matriz energética para a Fundação, em linha com o movimento internacional seguido por outras fundações. O movimento internacional, no sentido da sustentabilidade, coloca desafios a muitas organizações. Por exemplo, a Galp decidiu repensar o seu negócio à luz dos riscos de transição, abandonando algumas atividades tradicionais e entrando em novos mercados como a refinação do lítio. Por exemplo, a Galp estabeleceu um objetivo de emissões líquidas nulas para 2050. A lição deste caso é que a organização deve utilizar a análise do risco para construir a sua estratégia global. O segundo caso trata de riscos reputacionais. A peça de teatro Dúvida, de John Patrick Shanley, foi interpretada por Eunice Munhoz e Diogo Infante e ilustra os riscos deste problema. A peça foi galardoada com o Prémio Pulitzer em 2005 e conta a história da Madre Superiora de um colégio católico no bairro nova-iorquino do Bronx, que suspeita que um padre assediou sexualmente uma criança. O problema do assédio é intrinsecamente complexo, o que torna difícil a avaliação dos riscos associados. Na cena 6, o padre Flynn tem um sermão inesquecível contra os mexericos e os rumores. E os mexericos e os rumores sobre temas como o assédio são exponenciados pelas redes sociais e assuntos desta natureza rapidamente se tornam virais e difíceis de controlar, como exemplifica o movimento Me Too. As organizações devem ter extremo cuidado e transparência ao lidar com temas delicados como o assédio. A lição deste caso é que as redes sociais e o ativismo social expõem a organização a riscos reputacionais. A organização deve aprender a lidar com estes riscos. Este caso trata do risco de uma organização ser legalmente penalizada por decisões tomadas em jurisdições longínquas. As regras impostas ao sistema financeiro para a prevenção do branqueamento de capitais podem conduzir os bancos a pagar multas pesadas ao terem relações comerciais com outros bancos que não cumpriram as regras para a prevenção da lavagem de dinheiro. O caso que envolve o Banco de Fomento Alemão e Isabel dos Santos é paradigmático. No âmbito da política de promoção das exportações, a instituição pública alemã financiou um banco estatal angolano que, por sua vez, concedeu um empréstimo à cervejeira angolana Sodiba. O empréstimo visava comprar equipamentos produzidos na Alemanha pela empresa Krones AG. A Lei para a Prevenção do Branqueamento de Capitais exige deveres de diligência mais apertados relativamente às operações que envolvem pessoas politicamente expostas, como é o caso de Isabel dos Santos. Provavelmente a iniciadora da operação foi a empresa alemã Krones AG, ao solicitar apoio ao Banco Alemão. A empresa alemã desconhecia que a cervejeira Sodiba pertencia a Isabel dos Santos, arrastando o Banco Alemão para a violação da lei. Mas o problema de alcance extraterritorial não se limita à lavagem de dinheiro. Um colega meu serviu de perito num julgamento num tribunal português há uns anos, em que foi condenada a filial de uma multinacional francesa. Embora o meu colega estivesse convencido que os administradores franceses desconheciam as irregularidades na filial, eles deixaram de visitar Portugal, pois corriam o risco de serem presos. A lição deste caso é que a globalização conduziu a um aumento dos riscos de litigância, possivelmente em áreas de jurisdição longínquas. Este caso trata da avaliação do risco. Muitas organizações acreditam que o dinheiro é suficiente para resolver os problemas. Muitas políticas públicas assentam frequentemente no princípio de despejar dinheiro sobre os problemas sem aferir o impacto efetivo das medidas concretas.
Mas raramente os problemas resultam apenas da falta de dinheiro. As empresas e as organizações não estão sensibilizadas para a necessidade de avaliar o risco e o impacto das suas medidas. O Ministério da Educação conduz um conjunto de medidas para combater o abandono escolar em Portugal, que naturalmente absorve recursos e dinheiro. Uma auditoria conduzida pelo Tribunal de Contas sobre o abandono escolar chegou a conclusões surpreendentes. A conclusão mais surpreendente é que o Ministério não tem indicadores de abandono escolar. Ou melhor, tem, mas não integram os jovens dos 6 aos 18 anos. Sem indicadores, é impossível avaliar o impacto das medidas para combater o abandono escolar em Portugal. A lição deste caso é que a organização precisa desenvolver métricas claras para analisar o risco e o impacto das suas medidas. Este caso trata a cibersegurança. A pandemia conduziu a uma maior utilização das tecnologias, mas não houve uma correspondente preparação das pessoas e das empresas para lidar com a consequente insegurança informática. A maioria dos incidentes de segurança têm origem em formas de engenharia social através dos quais os piratas tentam ganhar credenciais em alguma porta de entrada da organização. Uma vez dentro do sistema informático, quem ataca uma organização tem muito tempo para fazer o reconhecimento da organização e tentar subir na hierarquia da organização. Não há nenhum sistema invulnerável a este tipo de problema humano. A segurança não passa só pelo Departamento de Tecnologias de Informação, passa pela cibereducação de todas as pessoas na organização. A organização deve pensar em segurança de uma forma integrada. Não adianta a organização adquirir soluções de segurança para montar em cima dos sistemas existentes, se depois alguém no nível intermédio inadvertidamente expõe a organização a piratas informáticos. Em muitos domínios, a resiliência exige desenvolver competências duráveis no tempo dentro da organização. Outra dimensão importante é que problemas de segurança em outras empresas facilmente alastram à nossa organização. Por exemplo, o ataque informático à Vodafone alastrou à banca, aos sistemas de pagamentos e aos bombeiros. A lição deste caso é que raramente a solução para os problemas de segurança passa exclusivamente por adquirir sistemas de segurança. São necessárias soluções integradas que envolvem todos os colaboradores na organização. Ao contrário do que muitos pensam, o principal problema do risco e da resiliência não é tecnológico, é humano. Ao construir resiliência, metade do trabalho é análise, a outra metade é convencer que o risco pertence a todos e a cada um na organização. Há uma grande incapacidade de envolver equipas na gestão do risco e envolver os executivos de topo, que são tipicamente pessoas muito atarefadas. A crise financeira de 2007 e 2008 ilustra o problema. A crise começou por uma inadequada avaliação dos riscos no setor bancário. Num banco, a pessoa responsável pela gestão do risco é o Chief Risk Officer. A Merrill Lynch era uma das principais instituições financeiras americanas na véspera da crise. À beira da falência devido aos prejuízos com a crise financeira, foi posteriormente adquirida pelo Bank of America. Timothy Geithner foi secretário do Tesouro americano, que é o equivalente ao Ministro das Finanças em Portugal, durante a crise. Ele relata na sua biografia que quando reuniu com o presidente executivo do banco Merrill Lynch, este não sabia o nome do Chief Risk Officer. Tal indicia que a gestão do banco era feita sem atenção ao risco e sugere que as considerações sobre o risco não eram levadas em conta nas grandes decisões do banco. A lição deste caso é que a resiliência deve envolver diretamente os responsáveis máximos da organização. Este caso relata o funcionamento de uma estratégia de mitigação do risco. Para defender a sua independência, os suíços têm mantido estoques de bens essenciais, como alimentos e medicamentos, desde há um século. Manter estoques em excesso é um instrumento para mitigar o risco. A existência de estoques em excesso permite resistir a cercos e a guerras, mas tem custos avultados. Por isso, o governo suíço decidiu desenhar um plano para cortar um pouco nos estoques. Na minha ingenuidade, pensava que os estoques estavam armazenados em cavernas profundas nos Alpes, mas tal seria muito ineficiente.
No caso do café, a gestão dos estoques de segurança é feita pelos grandes retalhistas e produtores de café como a Nestlé, que gerem os seus estoques conjuntamente com os estoques nacionais e recebem um rendimento por isso. O plano do governo sugeriu eliminar o café dos estoques de bens essenciais. Mas os suíços são ávidos consumidores de café e reagiram negativamente. Muitos argumentaram que o café será importante para se manter em alerta em caso de crise e o governo está a reconsiderar incluir o café nos estoques essenciais. A lição é que a resiliência passa por manter estoques e capacidade em excesso, por forma a manter a continuidade do negócio durante uma crise. A gestão de estoques e do excesso de capacidade deve ser eficiente. Construir resiliência é um processo que envolve pessoas dentro e fora da organização e que deve ser consolidado antes da crise ocorrer. Essa consolidação deve envolver os stakeholders. Os stakeholders são entidades como os acionistas da empresa, os credores, os trabalhadores e os sindicatos, os clientes, os fornecedores, as comunidades locais onde a organização opera, o público, os reguladores, o governo, grupos ativistas, etc. Envolver os stakeholders é muito importante em todos os projetos que têm um elevado impacto ambiental, como, por exemplo, a extração de lítio. As empresas que exploram recursos naturais como o lítio estão frequentemente muito expostas a riscos geopolíticos e devem estar dispostas a tolerar riscos elevados. Nestes casos, as estratégias para mitigar riscos ganham muita importância. As empresas que gerem eficazmente o risco geopolítico desenvolvem relações com os stakeholders locais por forma a mitigar riscos. Muitas destas empresas trabalham em conjunto com as comunidades locais, organizações ambientalistas e representantes do poder local para garantir a aprovação dos seus projetos por parte das populações. Tal frequentemente envolve contrapartidas como investimentos em escolas e hospitais. Toda a gente, incluindo as empresas, gosta de ser um bom vizinho. Este tipo de relações deve construir-se quando a empresa deseja e não quando precisa, porque nessa altura será demasiado tarde. Por isso, as relações com os stakeholders devem estabelecer-se desde muito cedo. A lição deste caso para as organizações é que devem construir relações fortes com os stakeholders por forma a enfrentar as crises em conjunto. As relações devem ser construídas antes da crise ocorrer. O próximo caso conta a história do José. O José pertence à comissão executiva de uma multinacional portuguesa sediada em Lisboa. Devido ao seu ramo de atividade, a sua empresa teve uma performance muito boa durante a pandemia. E, no entanto, o final da pandemia trouxe problemas inesperados. Em menos de 6 meses, a empresa perdeu 75% do pessoal a trabalhar no departamento de tecnologias de informação. A diretora de marketing e várias pessoas que desenhavam conteúdos deixaram a empresa. A maioria destas pessoas foi contratada por grandes empresas internacionais. O José perguntou a várias destas pessoas como iriam organizar a sua vida, pois têm família e vivem em Lisboa. A resposta de quase todas é que vão ficar a trabalhar remotamente a partir das suas casas. O José tem um problema adicional grave. Muitas destas pessoas levam know-how da sua empresa para as concorrentes. A lição é que outrora a localização da organização era um fator de fidelidade do cliente e do trabalhador. Tal deixou de ser verdade. O último caso ilustra como lidar com erros. Eu acompanhei a nova geração de voos espaciais iniciado com a nave espacial Columbia em 1981 e a explosão da Challenger durante a descolagem foi um acontecimento marcante na minha juventude. Anos mais tarde, também a Columbia se desintegraria ao reentrar na atmosfera. Há semelhanças extraordinárias entre os dois acidentes que demonstram que a NASA não aprendeu com os erros cometidos no desastre da Challenger. O relatório oficial sobre a queda da Columbia dedica um capítulo inteiro às semelhanças entre os dois acidentes. As semelhanças entre os desastres não têm a ver com as causas próximas dos acidentes. A Challenger explodiu porque os anéis de borracha no depósito de combustível perderam elasticidade por causa do frio, permitindo fugas. A Columbia explodiu ao entrar na atmosfera devido à espuma isolante que danificou a proteção das asas durante a descolagem.
As semelhanças têm a ver com a organização da NASA, com a má gestão, uma cultura de segurança disfuncional e falhas na supervisão. Os problemas na espuma isolante da Columbia eram bem conhecidos. Apesar dos erros identificados na descolagem da Challenger, as equipas da NASA descuraram as medidas de segurança na descolagem da Columbia. A NASA demonstrou uma incapacidade preocupante de aprender com os erros. Não foi por causa da falta de tecnologia que o programa espacial não continuou. O programa espacial foi terminado por causa de falhas na gestão. Mesmo após o desastre da Challenger, a NASA continuou a ignorar os sinais de alarme emitidos durante os lançamentos espaciais. A NASA até podia acreditar que resolvera todos os problemas no programa espacial, mas não tinha a certeza. Como podiam as autoridades oficiais e os financiadores do programa estar seguros que o programa espacial estava isento de riscos graves? Um dos melhores exemplos sobre como lidar com o erro são as grandes equipas profissionais de futebol. Deixa-me contar uma história. O Manuel é responsável pelo comando técnico da equipa B de um grande clube português. No fim de semana, a sua equipa venceu o jogo face a um adversário, apesar de não ter cumprido os objetivos delineados antes do jogo em termos de rigor tático. Por outras palavras, a vitória foi em grande medida resultado da sorte. Apesar da euforia no balneário, o Manuel falou com o capitão da equipa, explicando a situação. Informou que iria rever o jogo com a equipa e que iria alertar os jogadores para os erros cometidos. Disse também ao capitão que teria de o acompanhar nas suas preocupações para sensibilizar os jogadores e para evitar cometer os mesmos erros no futuro. A lição deste caso é que é necessário aprender com os erros, quer eles se tenham materializado no passado ou não, e nesse caso são apenas sinais de alarme. E assim terminamos este vídeo, espero que tenham gostado.